Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti lhe confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém. Boa tarde, povo abençoado, povo eleito, povo querido do Deus Todo-Poderoso. A gente vai trabalhar agora nesse tempo agora, esses poucos minutos, né, que esse horário nos concede. Nós vamos falar sobre as mãos operosas do amor, né? As mãos operosas do amor. O que na realidade São Gaspar quer dizer com isso? Olha só que interessante, né? Esse livro aqui que a gente tem trabalhado, de São Gaspar Bertone, falando sobre a assídia, o vírus que mata o amor, um livro da editora Paulus, tá bom? Você pode estar adquirindo aqui na Paulus, aqui em Campo Grande, ou você que mora em uma cidade maior, uma capital, procure aí uma loja da Paulus e possa estar encontrando esse livro, ou talvez, né, você possa estar pedindo aí na livraria da sua cidade esse livro também pela sua livraria. É um retiro, né, abençoado que a gente tem feito. Eu fiquei alguns dias sem gravar, mas pela graça de Deus a gente tem retornado agora. Esse é o 9º capítulo, depois tem o 10º e o 11º, e aí a gente já termina. E aí, se Deus quiser, com a graça de Deus, a gente vai começar um outro trabalho, que ainda vai ser uma surpresa para vocês, aí, mas é algo que Deus tem colocado no coração, e é algo muito bom, muito profundo mesmo, tá joia? Então você que está entrando vai curtindo, se você puder também vai compartilhando aí, tá joia? Com a graça de Deus, e a gente vai trabalhar em cima dessa situação. E a minha flor, oi minha flor, ela colocou: oi amor, tudo bem? Quero saudar você, minha flor, saudar todas as pessoas que estão entrando aí ao vivo, online, agora, né, que vai estar assistindo com a gente agora ou depois, que vai ficar gravado então aí na página do meu Facebook, beleza? São Gaspar Bertone vai falar para nós sobre a questão da ociosidade, tá bom? Ele vai dizer assim que o tempo livre pode representar a tentação do desleixo e também da desatenção espiritual. Interessante, né? Oficina, né? Acaba sendo a oficina do demônio. E então ele vai trabalhar que esse tempo livre ele pode ser uma oportunidade para um grande enriquecimento. Então, a hora que a gente está livre aí, a gente pode então se enriquecer, né, de toda a vontade de Deus, o desejo de Deus, de Nils, Deus abençoe, de Nils, né? Então, para experiências novas e diferentes e para aprofundar o relacionamento com Deus e também com as pessoas, né? Então, ele vai dizer assim que nós temos que nos exortar a cada momento e a cada instante para que a gente possa viver uma vida integralmente. O que é viver integralmente? Sem essa ociosidade. A gente vai entender o que é isso mais para frente, né? Ele vai colocar até uma comparação engraçada, que ele vai dizer que nós devemos manter sempre o motor aceso, né? Ligado, atento aos perigosíssimos vácuos que podem causar precipitação e esfacelamento do solo, ou seja, a terra do coração, que precisa ser trabalhada, que tem que ser trabalhada e que deve ser trabalhada. E aí vai dizer também assim que nós não podemos e não devemos perder o nosso tempo, porque ele é passageiro, que o tempo que a gente tem, não colocar esse tempo em coisas que são fúteis, mas aproveitar cada instante e se enriquecer diante de Deus, dos homens, e a cada dia mais buscar a perfeição, né? Nós temos que trabalhar a si mesmo, como um camponês então trabalha a terra, é isso que ele vai dizer aqui para nós, né? Como?
meditação cotidiana, vida de oração, destruindo dentro de nós as negatividades, instalando dentro de nós sonhos, desejos e vontades, né? Não se acomodar com a situação, com o momento que está se vivendo ou passando, né? E aí ele vai dizer que para que nós possamos morrer bem, nós temos que fugir então da ociosidade e também das ocasiões de pecado, tá? Ele coloca no seu diário escrito uma frase assim: em matéria de mortificação, a expressão não posso, dita por pessoa espiritual, acaba soando muito mal. Ele vai colocar por quê? Porque em Deus nós tudo podemos, né? Então essa história de que eu não posso, de que agora não dá, de que não tem jeito. Então a pessoa, quando ela tem uma frieza espiritual, ela é muito rasa espiritualmente, geralmente ela não consegue entender que com Deus ela pode tudo, na realidade, né? Alguns que não querem se mortificar, então acabam se desculpando, afirmando que são fracos, que essas cruzes são permitidas para alcançar o céu. E isso é um pretexto de que eles acharam para se comprazer, para se apoiar nos seus defeitos, né? E como se esses defeitos fossem vontade de Deus na vida dessas pessoas, certo? Na realidade, então, é uma alma que entra, a coragem, o amor, né? A ociosidade, ela acaba fugindo. São Gaspar vai colocar então para nós o que é a ociosidade. Primeiro, nós estamos falando sobre o pecado da assídia. Então, tenha bem claro que a ociosidade, certo? Né? Ela é a filha primogênita da assídia. Então, a assídia, ela produz muitas coisas dentro do coração e na vida da gente. E uma das coisas é a ociosidade. E aí ele vai dizer assim que, de fato, o ócio é a via que conduz à pobreza, à fome e até à morte. Tem um filósofo que vai dizer assim que o ócio ele leva a pessoa para a sepultura, né? Mas não depois que ela morre. A pessoa vai para a sepultura mesmo em vida, infelizmente, né? Vai dizer também que a mente do ocioso, ela se torna rude e obtusa. A pessoa então tem preguiça de pensar, preguiça de agir, preguiça de tentar fazer alguma coisa, entendeu? Então ele vai dizer: a mente do ocioso se torna rude e obtusa, ou seja, não consegue mais trabalhar com os pensamentos, né? Se encher de vontade, se encher de desejos, debaixo da graça de Deus, e partir para cima e fazer, né? É interessante que ele vai citar aqui um senador que se chamou Cassiodoro, que depois que ele deixou o seu senado, ele fundou 2 mosteiros, né? Um era um eremitério, o outro era um centro de estudos. Ele vai dizer, ele afirma que o trabalho e a ocupação vai devolver a personalidade, enquanto o ócio e a lassidão embutecem a pessoa, vai embolorando aí a pessoa, né? E aí é uma coisa que ele depois vai colocar aqui. Plutarco foi um historiador filósofo que ele é depois de Cristo, no ano 50, morreu no ano mais ou menos no ano 120. Ele vai dizer assim que ele dizia que a inteligência, por causa do ócio, ela acaba sofrendo como que uma perda de clareza, como se fosse atacada por um caruncho ou por uma velhice precoce, né? Então a pessoa ociosa, ela vai envelhecendo no pensamento, ela vai se acomodando, né, com a vida, vai vivendo uma vida medíocre, né? Essa é a grande realidade. Então ela traz uma velhice precoce. E a vida também traz uma vida sedentária, inativa, né, para o corpo, desculpa, e também para a alma, certo? E aí vai dizer assim, ó, São João Crisóstomo, um grande santo, doutor da igreja, diz assim, afirma que as pessoas que trabalham, laboriosas, elas possuem uma alma pura e uma mente mais vigorosa e também lúcida. Aí vai dizer, o ocioso, ao invés, fala e age a esmo, passa os dias não fazendo nada, com a mente entorpecida e com letargia, né? Então a mente parece que está divagando, letargia, uma pessoa lenta, preguiçosa, né? É isso que vai acontecendo. E aí
São Gaspar Bertone, ele vai dizer para nós que a ociosidade, ela é a raiz então de todos os males. Por quê? Porque do ócio se origina a crítica, se origina a calúnia, as zombarias, as ladroeiras, porque ele se torna então a raiz de todo o mal. E vai dizer assim, de fato, os ociosos tornam-se viciados também, bebedeiras, em mulheres, ou no caso também as mulheres em homens, né? E também em jogos. A pessoa ociosa, ela vai com os pés rápido buscando essas porcarias. Então, dentro de uma interpretação espiritual, um homem chamado Policrônio, que foi um bispo de Arsênia. Será que tem mais alguém que não está ouvindo? Tem mais... a Luciana, minha namorada, está dizendo que não está ouvindo. Será que tem mais alguém que não está ouvindo? Alguém poderia dizer que está ouvindo ou não? Fazendo um favor, tá bom? Se tiver mais alguém aí, pudesse falar se está ouvindo ou não. Deixa eu dar uma levantada aqui. Espera só um pouquinho. Ver se melhora aí. Tá ouvindo aí, Rafael? Minha flor, aumenta o volume aí do celular, vê se você consegue aí dar uma melhorada. Mais alguém aí, dá uma olhada no volume do celular. Tá joia? Então, Policrônio, que ele foi bispo de Apêmia, na Síria, no ano de 430, mais ou menos, ele vai dizer para nós o seguinte, que com a palavra terra se entende então o que? Alma. Tá joia? A palavra terra, então, aqui vai se entender o que? Alma. E aí vai dizer assim, dela, de fato, nascem as boas e também as más intenções, tá bom? Da alma e do coração. Tá ok, amor? Obrigado, viu? Tá ouvindo agora. Obrigado. E as coisas boas quando se refletem as coisas boas e santas, e as coisas más quando a gente permanece como? Inativo, na ociosidade, né? Sem fazer nada, assim. Porque a questão não é ficar sem fazer nada, né? A questão é também não pensar em fazer alguma coisa. Então a gente precisa agilizar, agir, fazer, correr, trabalhar. E a gente tem que idealizar alguma coisa, sonhar alguma coisa dentro do nosso coração, né? E aí, um outro santo da igreja, na época era venerável, hoje é São Beda, ele vai dizer assim, quem cultiva o seu próprio campo é aquele que, como um dirigente de um agricultor, reforça a própria alma com a meditação cotidiana da Sagrada Escritura, guarda com cuidado na sua mente e ela acaba também nutrindo continuamente como um pão espiritual, certo? Para eliminar a fome do que? Da ignorância. E aí depois diz assim, quem cultiva as coisas espirituais levará uma vida santa e também alcançará, né, o prêmio que é prometido então por Deus. Quem ao contrário não se empenha na salvação da própria alma, um dia será colocado entre os estudos. E ainda que aqui na Terra tenha sido considerado sábio pelo conhecimento que adquiria com a sua humanidade e não com as coisas espirituais. Infelizmente, essa pessoa será deixada de lado, será deixada para trás, como diz a palavra de Deus. São Pedro Damião vai dizer que essa palavra terra significa o nosso corpo, que devemos amanhar com esforço e também com a penitência, a fim de produzir fruto do que? Temperança e também das boas obras, né? Em uma das suas cartas ele vai reforçando tudo isso dentro do coração. Por que a ociosidade ela é tão perigosa para nós? Porque ela também alimenta os vícios, tá bom? Então o ocioso, ele não consegue se defender das coisas do inimigo, não consegue defender a sua própria alma. Aliás, a pessoa ociosa deixa a alma exposta aos ataques do demônio e acaba facilitando, né? E a partir daí, então, ele vai alimentando os vícios, ele vai, então, juntamente com toda essa situação, vai se tornando cada vez mais uma pessoa escrava da ação do mal e, infelizmente, também do poder das trevas. E aí vai dizer assim, São Jerônimo, ele escreve uma carta para um homem chamado
rústico, e vai dizer assim: empenhe-se sempre em alguma boa obra, de modo que o demônio o encontre sempre ocupado. Tá joia? E aí vai dizer assim: não cairá facilmente em poder do demônio quem está sempre ocupado. Quem deseja, pois, evitar as tentações do maligno, fuja da vida de ociosidade, né? E aí vai dizer assim: porque o ocioso está sempre exposto, certo? Ele está sempre exposto às tentações demoníacas, como alvo, então, diante de uma flecha. Então, elimine o ócio e então você vai quebrar todo esse mal na sua vida. A ociosidade, ela também vai alimentar dentro de você, infelizmente, a soberba, a avidez, né? A opulência, o luxo, os prazeres. Tudo isso vai sendo alimentado por essa vida de ociosidade. Tá? Então, São Justino, quando ele escreve uma carta para Trifão, ele vai dizer também que os padres, eles são unânimos em concordar dizendo e também escrevendo, né, que o demônio te encontre sempre ocupado, né? Porque é isso que a gente vê na vida deles, na vida dos padres. Sempre eles estavam ocupados. Então, nunca ficar divagando, né? São Gaspar Bertone, ele traz para nós também algumas coisas que ele vai dizer assim. Primeiro, nós temos que buscar ter boa saúde, né? Como? Exercício físico, uma vida de sobriedade e também uma vida de castidade, certo? Ao contrário, a pessoa que é ociosa, o que ela busca? Uma pessoa que vive na ociosidade, ela busca a gulodice e ela busca também o quê? Uma vida de luxúria, infelizmente, né? De preguiça. E aí, ele então coloca que os médicos também, né? Até os médicos, ele cita aqui na página 123 do livro, ele vai dizer assim, que nós temos que fazer sempre exercício, que nós temos que nos alimentar com sobriedade e que nós temos que fugir da luxúria. E aí, não exagerar na comida e estar sempre ocupado. Sempre ocupar a mente, né? Mesmo que o corpo não esteja ocupado, ocupe então a sua mente, sonhe, pense alguma coisa, saia dessa vida, né, que você está vivendo e levando, essa vidazinha medíocre, ociosa, preguiçosa. Sonhe, pense em alguma coisa, né? Haja, faça alguma coisa, comece, tente colocar as coisas que há no teu coração em prática, busque saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, né? Uma das outras coisas que a ociosidade traz ao coração é a desordem e o egoísmo. Uma desordem não só uma desordem, como é que eu posso dizer assim, uma desordem física, mas também espiritual, certo? E uma pessoa ociosa, ela é uma pessoa extremamente egoísta, porque ela quer viver no mundinho dela ali. Ela não quer ser cutucada, ela não quer ser mexida, né? E aí então São Gaspar, ele traz uma nota de São Jerônimo, dizendo assim: a soberba, os prazeres da carne, as riquezas são a origem de todos os males que existem no mundo e transformam o próprio mundo em filho e herdeiro, então, de uma Sodoma, né? Você sabe muito bem o que é Sodoma, né? Aqui ele está fazendo uma alusão sobre Sodoma e Gomorra, como era Sodoma e Gomorra, certo? Então, ele continua dizendo, São Jerônimo, e ele cita até Ezequiel 16:49, quando ele diz assim, que a pessoa que vive uma vida ociosa, ela vai se esquecer de Deus, entendeu? E ele vai dizer assim, as pessoas se esquecem de Deus porque a pessoa começa a considerar o quê? Os bens terrenos como algo definitivo na sua vida e acha então que não precisa de mais nada, né? E aí a palavra de Deus também, ela vem exortar a gente em Deuteronômio capítulo 8, versículo 12, que vai dizer para nós: não aconteça que, tendo comido e estando farto, e havendo construído boa casa e habitando nela, tendo multiplicado seus bois e aumentado as suas ovelhas, e multiplicando também a sua prata e o seu ouro, tudo que possui, não aconteça então que esqueça de Javé, o teu Deus. E aí,
Outra coisa que ficou assim muito marcada e muito forte dentro do coração também é justamente essa questão da soberba, né? Soberba. Vai dizer assim que a soberba é como um centro, certo? Do qual partem os raios, né? Todos os raios para todo tipo de iniquidade. E aí, São Gaspar traz uma nota aqui de Santo Ambrósio, que vai dizer assim: a soberba transformou anjos em demônios. A pessoa soberba, ela nunca quer ouvir. A pessoa soberba, ela quer discutir. A pessoa soberba, ela não quer ser incomodada. A pessoa soberba, ela sempre quer ter razão das coisas. A pessoa soberba é ociosa, né? E quando ela está no seu ócio, na sua preguiça, no seu comodismo, que você tenta dizer algo, falar alguma coisa, desinstalar a pessoa, ela não gosta, ela se irrita com isso. Ou senão ela tenta muitas vezes até mudar a conversa de assunto, porque ela não quer que seja tocado nessa ferida, né? Esse problema, então, que ela tem. E aí ele vai dizer assim: a soberba é a origem de todos os pecados e a ruína de todas as virtudes, e por isso que uma pessoa soberba, ela está declinada, ou seja, descendo para a perdição, certo? Então, Santo Agostinho vai dizer assim que o céu é muito alto, e a via mais rápida para atingir o céu é a humildade. Então, nós temos que ter humildade, né? Não podemos buscar essa vida de soberba, não, certo? Outro ponto que a ociosidade traz para nós é a avidez, tá bom? Um filósofo chamado Sêneca diz que quem é escravo do ventre se rebaixa à condição de vis animais, né? Platão, quando ele escreve para Dione, ele vai dizer assim: não se entupir de comida para não descer a tal grau. A gula foi o grande pecado dos habitantes também de Sodoma. Então, por que ele coloca essa situação? Por que ele fala, né, sobre isso? Porque a pessoa que ela vive também, infelizmente, debaixo do ócio, né, da preguiça, e ela automaticamente ela entra dentro de um plano, de uma ansiedade, ela vai desencadear comendo. Tem uma regra de São Bento que diz que é bem clara, que a gente deve sempre se levantar da mesa, sempre querendo comer um pouco mais, né? Nunca então se fartar, se esbanjar, né, pelo pecado da gula. Uma outra coisa aqui que é colocado, né, quando São Jerônimo escreve o escrito dele chamado A Fúria, ele vai dizer assim: são menos ardentes as labaredas de fogo que fazem abolir o Etna, a ilha de Vulcano, o Vesúvio, o Olímpio, do que aqueles que fazem ebulir o sistema nervoso dos jovens embriagados e com o fogo no corpo para as orgias. Pessoa que vive uma ociosidade, infelizmente, essa ociosidade vai levar ela, como já foi falado antes também, para luxúria, tá joia? O excesso de riqueza e o luxo, tá bom? A pessoa ociosa, né, ela tende para isso. Olha só, Estóbio vai dizer assim: a saciedade gera a crueldade e a prosperidade gera o orgulho. Quem que é Estóbio, né? João Estóbio é autor de uma antologia da literatura grega, que contém mais de 500 autores gregos, poetas e também pensadores. Então São Gaspar Bertone coloca justamente isso, que a saciedade gera a crueldade e a prosperidade gera então o orgulho. E aí aqui, por último, o livro vai falar o ócio, né? Então vai dizer assim: o ócio, a despreocupação do ímpio os fará então perecer. Toda pessoa que vive debaixo da ociosidade, ela vai perecer. Então eu quero dizer para você, presta atenção, se mexe, entendeu? Nós temos que nos mexer, certo? Nós temos que nos mexer, tá? Fazer alguma coisa, né? E aí depois elimina o ócio e quebra o arco decupido, e a sua face cairá por terra, descuidada e também apagada. E aí vai dizer assim, né? Santo Agostinho, ele vai dizer: a ociosidade é a mestra de todos os males. Deixando para amanhã, preguiça, né? Vai protelando. São João Crisóstomo, ele vai escrever assim, nós fazemos este propósito para que os novos jovens se conservem fortes
e valorosos, afastando o ócio que enfraquece e leva a moleza aos vícios. Quando ele está dizendo isso, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que tira-se muitas coisas da juventude daquela época para que eles pudessem deixar de ter uma vida ociosa. Isso não quer dizer que você não possa descansar, né? Lógico que pode. Mas a ociosidade é totalmente diferente, né? E a palavra de Deus vai trazer também, falando sobre Davi, né? Até um teólogo sírio chamado Teodoreto, ele vai dizer que Davi, quando armado, girava entre as montanhas, se preocupava em combater e vivia segundo a lei de Deus. Foi então suficiente somente uma breve pausa de ócio para ele cair no pecado. Olha só, a atividade fez de Davi um homem casto. A ociosidade transformou Davi num homem adúltero. Talvez você não consiga ver uma vida de castidade por causa disso. Sua vida é uma vida ociosa. Talvez você não saia da pornografia, não saia da masturbação, porque você vive uma vida ociosa. Começa então a agir e fazer alguma coisa, né? E tantas outras coisas. Aqui eu estou levando por esse lado que já foi colocado aqui, né? Que o filósofo traz para nós. Mas tem outras coisas que a gente come demais, por quê? Porque se faz de menos, né? Então nós temos que agilizar alguma coisa na vida da gente, sair da ociosidade. Por quê? Porque isso também é a filha da assídia, isso também é pecado. Ele vai dizer assim: o ócio maldito, causa de tantos males, sentina de todas as tentações e maus pensamentos, como diz São Bernardo. Da mesma maneira que a sentina é no navio o receptáculo de toda sujeira, assim o coração da pessoa ociosa é o receptáculo de todas as iniquidades. Ah, mísero ócio, que se coloca no mais profundo das misérias corporais e espirituais, e não quer fazer o mínimo esforço para se libertar. E aí, então, aqui nós fazemos a nossa oração, tá? Senhor, nessa nossa sociedade chamada de bem-estar, temos tantas comodidades, né? E estamos nos industriando para evitar qualquer esforço e aborrecimento. É assim ou não é? As pessoas não querem se esforçar mais por nada. E quando você toca no assunto, qualquer coisa que é uma joia para aquela pessoa, ela já se aborrece, ela já se irrita com você, né? Esforço e aborrecimento. E passar a vida na poltrona. Olha só que interessante. Essa é a oração. Aperta-se um botão e se abre o portão, abaixa-se o vidro do carro, se fecha o alçapão, ou seja, o portão de uma garagem, muda-se o canal da televisão sem precisar se levantar, funciona-se um lava-louças, um forno de micro-ondas, viajamos na internet ao redor do mundo e o nosso espírito está cada vez mais se afrouxando, perde tom, a vivacidade, se perde a criatividade e termina por buscar insaciável novas sensações, olha só, até o infinito. Estamos nos esquecendo do Senhor. Isso é profundo, hein? Estamos nos esquecendo do Senhor. E alucinado pelas coisas materiais, nós não conseguimos mais voar no céu azul. O bem-estar nos tornou ciosos de nossas riquezas e das comodidades. Somos desconfiados diante das pessoas que são pobres, cegos aos problemas das pessoas que sofrem, incapazes de nos deixar ser questionados, porque afinal somos o dono da razão, né? É do jeito que eu quero, é da maneira que eu quero, é como eu quero. E aí você não partilha mais com o outro a sua vontade, você só vive para a sua vontade mesmo, né? E aí vai dizer assim, né? Desconfiado diante de estar só capaz isso. Estamos nos enferrujando. Olha só. Estamos nos enferrujando. Ensina-nos a viver sobriamente, Senhor, a renunciar às coisas que são supérfluas, para sermos desapegados e bem preparados, espiritual e fisicamente. E aí a oração encerra dizendo assim: conceda-nos olhos para ver as necessidades dos irmãos, um coração generoso que sabe partilhar
as mãos operosas para levantar e para ajudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria encerrar dizendo que a editora Paulus, tá bom? Que é a editora que publicou esse livro aqui sobre a Assídia, tá? São Gaspar Bertone. Ela nos deu uma cortesia, né, de 4 livros. Na realidade são 5. Só que como eu tive no Nordeste e vendi o meu aí, né, então eu repus um livro aqui para mim e agora tem 4 livros para sortear. Como é que eu vou fazer então esse sorteio? Primeiro tem que ser para as pessoas que moram em Campo Grande, a não ser que você queira pagar o frete aí para sua cidade, tá bom? Aí você vai me mandar o dinheiro, me chama no Messenger, tá, no bate-papo aí no privado, e aí a gente dá um jeito de mandar, mas eu acho que acaba saindo mais caro, a não ser que seja aqui pro interior, tá? Então, primeiro, a pessoa tem que ser de Campo Grande. Segundo, eu vou deixar o livro lá na Paulus para você, com o seu nome escrito, tá bom? Você vai pegar, vai retirar ele lá na Paulus, com o seu nome escrito lá certinho, tá? E terceiro, como é que eu faço para participar? Queria que você primeiro curtisse, compartilhasse e que você deixasse um testemunho, né, sobre o que as aulas têm feito na sua vida, tá bom? Por que eu deixei isso pro final? Deixei pro final porque o povo é preguiçoso, o povo começa a assistir o vídeo e não termina. Então só vai saber a pessoa que assistir até o final, né? Até o final mesmo, aí ela vai ficar sabendo, tá bom? Então as pessoas que assistirem até o final, elas vão ficar sabendo que vai funcionar dessa forma e dessa maneira, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe Padre Jair, tá assistindo aí, Deus abençoe o Senhor, sua bênção. Jaiane, Deus abençoe. Tantas outras pessoas que entraram, né? O Marlon, a esposa dele, a Janaína, o Luiz, a Andreane, lá do Pernambuco, de Afogados, o Aldo, a Mércia, lá de Afogados da Engazeira, o Ivo Cordeiro, Deus abençoe, Ivo, o Francisco, Françoir, lá do Rio Grande do Norte, o Cleito, meu compadre, o Johnny, a Vera, a Lindaci Feitosa, a Virgínia, o Valdir, grande Valdir, abençoado de Deus aí, né? A Márcia Licia, isso, Deus abençoe, Silmara, a Maria Aparecida, Deus abençoe poderosamente, tá bom? A Margarida, enfim, todas as pessoas. Então vamos lá, quer ganhar o livrinho? Então, primeiro, morar em Campo Grande, a não ser que você pague o frete pro interior. Segundo, tá bom? Curtir e compartilhar aí o vídeo, tá? Terceiro, deixar um testemunho daquilo que Deus realizou aí na sua vida, né? A partir dos vídeos, tá bom? A partir dos vídeos. Sim, o dia que eu voltar aí para o Pernambuco aí, Vanilda, eu vou estar levando os livros aí para vocês aí, tá? Enquanto isso, você pode conseguir no Pernambuco. Fala com o Jackson aí, que o Jackson tem um irmão que é motorista e ele vem toda semana aí pro interior, tá bom? E aí ele traz os livros aí para vocês. E todo o pessoal aí de Afogados da Engazeira, Quixaba, região aí da diocese de Afogados, aí São José do Egito aí, onde eu estive pregando alguns dias. Se quiser o livro, conversa com o Wellington, conversa com o Jackson aí, e o Jackson tem um irmão que traz o livro aí, uma vez por semana ele está aí no interior do Pernambuco, e ele traz o livro para vocês, tá? Deus abençoe, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe vocês aí, fogo na alma de cada um de vocês, tá bom? Um abraço, até mais.